boa noite. Com muita alegria, né, que nós estamos aqui hoje para refletirmos, né, sobre algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no 28º Seu, com o tema Causas Atuais das Aflições. Eu me chamo Ângela Araújo, estou aqui de Belo Horizonte e, como nos foi pedido, né, nós vamos refletir hoje sobre esse tema, que é muito importante para todos nós, né, todos os ensinamentos de Jesus. Então, para iniciar, nós vamos ler aqui a mensagem, né, que está no livro Religião dos Espíritos, da editora FEB, no capítulo Examina a própria aflição. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida, e por isso mesmo, apenas eles, anônimos, heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos do amor e da paz, reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Então, emanados e envolvidos nessa mensagem de Emmanuel, vamos fazer a nossa prece inicial. Pai, de amor e infinita bondade e justiça, queremos muito te agradecer nesse momento a oportunidade bendita da vida, as aflições que nos fazem despertar para um caminho novo, as dores que vêm de encontro às nossas dificuldades morais. São elas, Senhor, os grandes professores, os grandes orientadores do caminho novo, do caminho luminoso que Jesus veio nos apresentar. Que através da nossa rebeldia e da nossa incompreensão ainda resistimos, ainda negamos e ainda evitamos esse caminho. Que tenhamos fé, que tenhamos coragem e, acima de tudo, que tenhamos vontade de caminhar por esse caminho novo, para que as aflições possam diminuir e as dores também, porque elas só são necessárias para o grande aprendizado. Que a tua paz nos envolva durante essa noite de estudo, que os amigos espirituais possam nos envolver, a todos nós aqui, ouvindo, conversando, refletindo sobre os seus ensinamentos.
Obrigada por tudo, que assim seja, graças a Deus. Então, como nos diz Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 4 e 5 do capítulo 5, que fala da justiça das aflições, que fala nesse capítulo das causas atuais das aflições, Kardec nos fala, né, logo no início, assim, que as aflições, essas dores, essas dificuldades, elas podem ter causas na vida presente ou em outras vidas, né? Ou terem sido causadas pela vida presente. Mas logo, né, ele começa uma reflexão sobre quais seriam as causas atuais das nossas aflições. O que não seria senão a nossa própria dificuldade, nossos vícios, né? Que são variações que são filhos do nosso egoísmo, né? Aí ele vem montando, né? A fonte dos males terrenos são consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Então, olha, gente. Então, não temos nem como responsabilizar ninguém pelas coisas que a gente passa, né? Então, às vezes a gente lembra, né, daquelas situações assim que a gente não tinha nem necessidade de passar por aquilo. Às vezes vem até aquela intuição que é melhor você ficar calado, é melhor você não falar, e a gente acaba cedendo ao nosso às outras ideias, né? As ideias que conectam com o nosso sentimento, porque quando a gente busca atuar no bem, quando a gente quer agir de forma correta, de uma forma solidária, de uma forma benevolente, a gente é até considerado bobo, né? A gente é até considerado infantil, pueril, e isso faz com que muitas das vezes a gente querendo se mostrar forte, querendo se mostrar poderoso, a gente acaba agindo de forma, vamos dizer assim, de forma maléfica, né? De forma viciada mesmo, não de forma virtuosa, né? E ele diz: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por terem limitado os seus desejos, né? E essa coisa do desejo tem muita relação com o sonho, né? Quantas das vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha certo mesmo para nossa caminhada, para atender um desejo, uma vontade do outro, né? E quando a gente estiver fazendo isso, eu busco assim refletir sobre isso, né? Quando a gente estiver fazendo isso, hoje a gente pensar que a gente já fez isso, que a gente tenha muita consciência de que a escolha foi nossa. Mesmo que alguém tenha dito pra gente: ah, faz isso porque eu quero que você faça, faz isso porque isso vai me agradar, isso vai me deixar feliz. E a gente resolveu fazer porque naquele momento, pra gente, a felicidade daquela pessoa era muito importante, né? Por isso que muitas das vezes a gente escolheu esse caminho. Por isso que a gente tomou essa decisão, né? Então que a gente não fique culpando o outro. Ah, eu fiz isso porque fulano me induziu. Eu fiz isso porque as pessoas querem que eu atenda os desejos delas e eu deixei de pensar nos meus desejos. Eu fiz isso porque eu estava pensando nos outros, eu não estava pensando em mim. Então, naquele momento, realmente a gente está pensando no outro, né? E a gente ter muita honestidade com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas vontades, isso faz com que a gente tenha coerência com as nossas, com aquilo que a gente está passando, né? Não só coerência, como entendimento dessas aflições. E é difícil
a gente pagar uma dívida, né? A gente quer comprar, né? Vou dar um exemplo, assim, uma comparação. A gente quer comprar, mas a gente não quer pagar a dívida. A gente vai lá, parcela, bota no cartão não sei quantas vezes, mas pagar a dívida efetivamente a gente não quer muito, não. Né? Na hora de pagar, a gente, meu Deus, esse dinheiro eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, mas eu tenho que pagar minha dívida. E é assim, né? As aflições, na verdade, são oportunidades da gente rever e colocar no lugar aquilo que não estava antes, né? E fazer com que a gente aprenda um ofício novo, vamos dizer assim. Se a gente está falando de aprendizado, né? Se a gente faz uma comparação assim com o trabalho que a gente executa no nosso dia a dia, quando a gente vai aprender uma profissão nova, um ofício novo, uma função nova no trabalho, a gente precisa estar muito atento, né? E a gente vai ter que passar por muitos desafios. E quando chega a hora de executar, às vezes tem a hora da aula e depois tem a hora da prática. Quando chega na hora de executar, a gente sente aquele baque, né? Agora eu tenho que executar. É mais ou menos assim na vida, né? Quando a gente passa, bom, antes eu ignorava o respeito ao próximo, eu ignorava o cuidado com o meio ambiente, eu ignorava o cuidado com a minha religiosidade, né? Eu ignorava o cuidado com a alimentação, eu ignorava o cuidado com com o meu equilíbrio mental. Eu ignorava tudo isso, quer dizer, e muito mais. Mas a vida, ela tá me mostrando que eu não posso mais ignorar essas coisas. E que o meu desequilíbrio na alimentação pode ter me trazido algumas dificuldades físicas, até psicológicas. O meu desequilíbrio na minha religiosidade pode estar me trazendo dificuldades no relacionamento, né? Por que que a religiosidade vai trazer dificuldade no meu relacionamento? Porque, na verdade, quando a gente está se relacionando com o outro, seja que tipo de relacionamento for, quem está se relacionando sou o eu estrutural, eu espírito, eu integral, eu esse ser que está no corpo, mas que tem uma história milenar, que hoje vem trazendo suas verdades e que, mediante tudo isso que eu trago, eu levo para esses meus relacionamentos. E se isso aqui não está em equilíbrio, se eu não estou conectada com o meu ponto de criação, com o meu ponto essencial, que a gente chama de essência divina, que a psicologia chama de self. Se eu não estou conectada com essa essência, com certeza o que eu exponho, o que eu boto para fora, é tudo aquilo que é doentio em mim. Muitas das vezes, né? Assim, sem a conexão, vai o orgulho, vai o egoísmo. E o egoísmo, os filhos do egoísmo, que aí, né, Kardec reforça aqui no capítulo 4, os filhos do egoísmo, né, que ele traz algumas reflexões, como a intemperança, o mau comportamento, a falta de ordem, o orgulho, a inveja, né, que aí ele vai trazer mais à frente. Eles são grandes causadores de tormenta, são grandes causadores de aflição. E a aflição que a gente causa no outro, né, porque tudo aquilo que eu faço, ou eu tô com certeza trazendo dificuldades ou facilidades para mim, e posso estar também levando dificuldades para o outro. É óbvio que esse outro que está passando por essa dificuldade que eu estou causando,
Ele está passando por isso por algum motivo. Mas eu sou a causadora dessa aflição, imagina. Então eu vou estar também acarretando para mim um laço de conexão com essa pessoa. Porque, querendo ou não, eu vou ter que fazer um ajuste de contas com ela. Então é aquela coisa que às vezes as pessoas falam, né? Quem são os nossos familiares? Ah, vai lembrar quem são, né? São aqueles lá do passado, pode ter sido nosso vizinho, nosso colega de trabalho, nosso colega de escola, ou nosso amigo soldado, colega soldado do exército, ou da marinha, ou da aeronáutica, ou não sei, né? Onde nós caminhamos nessa estrada. Falamos de coisas boas aqui, né? Mas podemos, de repente, tivemos caminhadas em lugares diferentes. Mas conhecemos essas pessoas. E quais foram os laços que nós construímos com elas? Quais foram os nós que nós demos e que agora temos que desfazer? Né? Então, o nosso relacionamento ele vai ser embasado e estruturado pelo melhor que eu consegui estruturar em mim. Porque por mais que eu queira plantar morango, se eu só tenho semente de uva, eu não consigo plantar morango, entende? Sabe? Reconhece-se a árvore pelos frutos. Então eu não consigo querer um resultado diferente com as mesmas ações. Né? Assim, que chega a ser na teoria da insanidade, né? Que é fazer a mesma coisa esperando no final um resultado diferente. E aí, continuando ouvindo aqui o evangelho, ele vem nos dizer: quantas uniões infelizes resultam dos cálculos, do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Né? Então, a gente tem muitas dificuldades, muitos relacionamentos. A gente está falando das uniões, mas a gente sabe do casamento, né? Que é feito, muitas das vezes é feito pela necessidade material, ali a busca do poder, a busca da riqueza, a busca até dos desejos sexuais, né? A gente vê que esses interesses, elas fazem uniões mais infelizes e que depois elas se transformam em sofrimentos, em dores, em aflições, mas que foram causadas pelas nossas próprias vontades. Né? Quantas doenças e aleijões são um efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem, né? A gente pode ter certeza. Vou dar um exemplo do trânsito, quando a gente está no trânsito. Quantos acidentes poderiam ser evitados se a gente respeitasse o sinal de trânsito? Se a gente desse a passagem para o outro, né? E quanta violência também poderia ser evitada se a gente não brigasse no trânsito. Não respondesse o outro, não entrasse em discussão, a gente simplesmente seguisse o nosso caminho, né? A gente ia evitar muitos problemas. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Isso é uma reflexão muito importante, né? A gente quer que tudo seja perfeito, mas a gente não quer arrumar a nossa casa. A gente não quer educar nossos filhos. A gente não quer organizar as nossas coisas, mas a gente quer tudo muito perfeito. Mas é difícil eu conseguir fazer essa organização externa, essa arrumação externa, se o meu interior está confuso. Entende? Eu não consigo, por mais que eu tente e por mais que eu faça as arrumações externas, elas vão ficar confusas porque por dentro eu estou confusa. Então, a importância que é de nós olharmos para dentro, isso que Joana tanto nos fala, né? Da importância do autoconhecimento também nos trazido por Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Então, se a gente não fizer essa autoanálise, essa autorreflexão,
sobre quem somos, sobre o que nós somos capazes de fazer, porque às vezes a gente nem se conhece. E outra, né? Quanto mais a gente se educa, e aí eu vou falar de educação num processo geral, porque a gente fala de educação, pensa logo na escola, né? Mas a escola também, né? Então, quanto mais a gente se educa, quanto mais a gente busca conhecimento, quanto mais a gente busca orientação, mais, vamos dizer assim, mais ajustado nós ficamos. É como se a cada novo conhecimento, a cada nova orientação, uma luz nova surge nas nossas cabeças. É como se a gente descobrisse algo novo. E tudo isso vai convergindo e conectando com os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos ter alinhado, né? Alinhado tanto a asa do intelectual como a asa da moral. Nós precisamos desse alinhamento. Isso é muito importante para todos nós, né? Então, quando a gente está buscando essa asa, estruturar essa asa do intelectual, e se a gente faz isso em conjunto com a busca dessa reflexão, dessa análise da moral, e aí eu vou falar dessa análise moral muito conectada com as nossas dificuldades. Porque às vezes a doutrina espírita ela traz muito conhecimento, né? Traz muito conhecimento. Nossa, gente, é assim, eu não posso dizer que é um livro novo, é um mundo novo a doutrina espírita. A quantidade de livros que a gente tem para ler, né? De conhecimentos novos, do mundo espiritual, como é que funciona, como é que a vida em outros planetas, como é que a vida, a conexão do mundo espiritual com o mundo dos encarnados, né? Os relacionamentos aqui entre nós encarnados, como que está o planejamento para esse planeta de regeneração que está chegando, como que a gente cuida desse ser integral, né, que nós estamos buscando ser, integrando todas as dimensões desse ser, né? E a gente vai vendo que a gente tem muita coisa, mas nós temos dificuldades específicas que nós estamos enfrentando nessa encarnação. E seria importante a gente focar um pouco nessas dificuldades. Então, se a minha dificuldade é a inveja, de repente é legal eu focar na inveja. Vamos lá, vamos ver o que o livro dos Espíritos fala sobre a inveja. O que Joana traz, né, no livro... vou buscar o livro aqui. Joana vem nos trazer várias dessas emoções que a gente pode trabalhar, vários desses sentimentos, emoções e sentimentos. Ela fala da raiva, ela fala da inveja, ela fala do orgulho, ela fala do egoísmo, ela fala do ódio, ela fala... ela fala do amor. Eu vou lembrar o nome do livro. E aí, Joana, ela... Nesse livro, né, assim, é uma das formas da gente estar estudando o que realmente tem a ver com a gente. O que está realmente mexendo comigo? O que eu preciso? Peguei aqui o nome do livro. Conflitos Existenciais. Muito bom. Tá? Traz muito ensinamento, muita reflexão, vale a pena. Então, assim... então tem muita coisa, né, que a gente pode aproveitar, né? No Evangelho, quando a gente fala aqui justiça das aflições, bem-aventurados os aflitos, por que Jesus falou bem-aventurados os aflitos? Porque serão consolados. Quando que serão consolados? Quando vai vir essa consolação? Né? E que aflição é? Será que é bom viver uma aflição? Então é bom, né, ser aflito, porque Jesus falou bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, será que é isso? Então, no Evangelho, a gente vai ter muita informação sobre isso, né? Então, e aí ele vai dizer, e aí a gente vai refletir que, na verdade, não é bem a aflição que torna bem-aventurados os homens,
mas a forma como vivemos aflições, a forma como estamos observando e aprendendo com essas aflições, né? Então isso vai nos dar essa bem-aventurança e que na verdade não é atual, né? É no futuro. Essa bem-aventurança, ela vem como uma resposta, né? Uma consolação, mesmo como ele disse, serão consolados. Serão, no futuro, será. Então, nesse momento, nós estamos passando por fases aflitivas. São fases de aprendizado. São momentos aflitivos que passam. Que passam. Assim como o Chico fala, tudo passa, né? Isso também passa. Porque as aflições, como elas têm um objetivo útil, ela vai terminar. Agora ela vai embora, como muitas que nós já passamos. Né? Eu tenho certeza aqui que todos nós aqui já passamos por várias aflições. Se a gente fosse sentar para contar, nossa, você lembra daquela que eu vivi, aquela, não, e aquela, meu Deus. Então, assim, nós já passamos por muitas e ainda vamos passar por mais alguns. Porque o aprendizado, né, ele é constante. Mas o que nós avaliamos como aflição é porque nós não conseguimos compreender que é resposta do nosso comportamento, da nossa, vamos dizer assim, é resposta dos nossos sentimentos, do que somos. Né? E aí, continuando, né? A quem, portanto, continuando no Evangelho, a quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Né? Então, a gente vai percebendo que na verdade, nós precisamos ter, como é que eu vou dizer, essa consciência, né? Essa consciência plena de que nós não vamos ficar impune das nossas atitudes ainda incorretas. Que, na verdade, vamos dizer assim, é só uma atitude de aprendizado. Porque se nós agimos contra a lei divina, a lei vai nos trazer de volta para o correto, né? Mas o pior é quando nós resistimos e voltamos. Ou nem fomos, né? Continuamos no mesmo lugar. E aí não há crescimento. E por mais que os espíritos queiram, não há evolução, né? Porque, na verdade, quem tem que querer somos nós. Então, não adianta culpar ninguém, né? E aí, Kardec até nos traz aqui, né, uma frase que quando a gente chega, muitas das vezes, no momento final da nossa encarnação, a gente até fala, né? Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. Então, é uma reflexão até madura, né? Essa reflexão que a gente pode ter em alguns momentos. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Olha o que Kardec nos reforça, né? Que a gente já tinha falado antes. O homem evitará as vicissitudes, então elas podem ser evitadas. E é para ser. Ah, não, todo mundo tem que sofrer, todo mundo... Não! A gente não veio para sofrer. De jeito nenhum, ninguém foi criado para sofrer. A gente foi criado para ser feliz, para encontrar as bem-aventuranças. Mas as bem-aventuranças, elas estão nos aguardando. E elas estão à nossa disposição. Só que depende de nós. Depende da nossa vontade. Aí no item 5, Kardec nos diz assim: a lei humana alcança certas faltas e as pune.
Normalmente aquelas que estão associadas a algo que atinja a um grande número de pessoas e que traga prejuízo para a comunidade, para a sociedade. Mas Deus, que vê o progresso de todas as criaturas, não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Nenhum desvio do caminho reto. Ó. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. De onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe as experiências e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como as necessidades de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar e, confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Então, Deus que nos ama e nos quer limpos, puros de coração, Ele nos dá essa oportunidade de nós refletirmos vamos dizer assim, pelos bloqueios, porque são bloqueios para os nossos desejos ainda infantis, são bloqueios para os nossos vícios e que precisam virar virtudes. Mas tem determinados vícios que estão muito arraigados na gente, né? E que tem uma raiz bem profunda em nossos corações. Precisa de muito tempo, precisa de muito cuidado, precisa de muito esforço. Assim como nos diz no Evangelho, agora não me lembro se é Erasto que fala, o homem, o espírito precisa ser cultivado como um campo. E aí eu lembrei agora desse campo que nós somos, daquela terra, lembra da passagem do semeador? O semeador saiu a semear e jogou as sementes que caíram algumas na estrada, os passarinhos comeram, outros caíram no espinho que sufocaram, outros caíram nas pedras que também logo sumiram, o vento levou. Mas tem uma terra boa. E todos esses campos, na verdade, eles vão virar terra boa. Só que precisa de cultivo. Imagina, se o campo é cheio de pedra, como que eu consigo trabalhar esse campo? Eu vou ter que trabalhar ele de alguma forma. Ter que ir lá, ver essas pedras, tirar, botar as pedras em outro lugar, ver aonde que é o melhor lugar para posicionar para as pedras não voltarem, porque esse é o problema. A gente tira as pedras, só que a gente bota elas do ladinho, assim, de uma posição meio insegura, que quando a gente menos imagina, as pedras voltam. Elas rolam, né? Rolam de volta para o lugar. Porque elas estão acostumadas, é o lugar delas. É o lugar que elas estão, ó, há muito tempo. E já conhece essas pedras. E a gente volta lá com elas para o mesmo lugar. Às vezes a gente vai lá e pega a pedra de volta. Nossa, que perigo. Mas a gente faz isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? E ter muito carinho com esse campo, porque é um campo muito lindo, é um campo criado por Deus, né? Então a gente precisa cultivar esse campo. A gente precisa olhar para dentro da gente e falar o quanto a gente se ama, o quanto que é bom ser filho de Deus, é bom tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe, ser grato, né, pelas oportunidades de aprendizado, pelas aflições que nos corrigem e que vão nos dizendo, olha, porque a gente não agradece muito os pais quando eles colocam a gente de castigo, né, quando a gente é criança. Mas quando a gente cresce, a gente olha para esses castigos com uma maneira assim, poxa, ai de mim, se não fossem os castigos. Hoje eu vejo muita gente falar assim, né? Eu apanhava da minha mãe, eu apanhava do meu pai, não morri, tô aí, ó. Tô endireitado, tô fazendo bem, não fiz nada de errado, é isso aí, né? Então isso é uma forma de gratidão.
É uma forma de reconhecimento que as aflições, que os momentos de bloqueio são grandes oportunidades de reflexão, né? Então, tudo que a gente passa, a gente tem que parar e refletir. Que caminho é esse que eu estou fazendo? Como que eu faço para voltar para o caminho, para ir para o caminho reto, né? E não sair de lá, que é a grande dificuldade, não sair de lá. Mas a experiência chega, algumas vezes um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida, se eu soubesse o que eu sei hoje, quantas faltas teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Ele também diz: perdi a minha vida. Mas assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada em que pode recuperar o tempo perdido. Para ele também brilhará o sol de uma vida nova, após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Então, as aflições, na verdade, elas contam mensagens de esperança. Elas contam as mensagens da verdade. Elas nos tiram da ilusão, né? Dessa ilusão que a gente persiste em se manter porque ela é confortável. Ao nosso olhar, ela é confortável. Só que tem um tempo, só que tem um prazo. A gente não pode ficar nessa ilusão para sempre. Deus não quer isso. Deus quer que a gente avance, que a gente cresça, que a gente mude, que a gente evolua. Mas para isso, a gente tem que se esforçar, porque os empurrões das aflições machucam. Porque olha só, vamos tentar fazer uma comparação, né? Adoro comparações. Se a gente tá num lugar fofinho, fofinho ali, confortável, aqueles negócios todos. Só que aquele fofinho daquele sofá que eu tô sentada ali, ele tá aos poucos produzindo um entortamento, um desvio na minha coluna. E eu não tô nem pensando. Tô ali sentada. E aí, uma hora, o sofá, não sei, rasga, alguém fala: vou trocar esse sofá. Você fala: não, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Eu tô tão acomodada nesse sofá, eu gosto tanto desse sofá, fui sofá com tantos anos. Mas aquela troca do sofá, ou de repente, é para que você não crie o desvio de coluna que já estava sendo previsto. Então, às vezes, as dificuldades estão evitando situações piores. Então, quando uma dorzinha no estômago aparece pra gente, ela tá dizendo assim: para por aí, senão daqui a pouco vem uma gastrite. Então, a primeira dor, a gente sempre tem avisos. Sempre tem. Quando a gente erra na fala, por exemplo, sempre aparece alguma situação que nos demonstra que aquele tipo de fala não é legal. Mas às vezes a gente está desatento, não percebe, a gente continua. E aí vem a dor mais dolorida, que vem nos tirar, vem tentar nos tirar. E aí, quando a gente persiste demais, às vezes a gente tem que ouvir de outra forma. Por isso que nesse momento em que a gente está passando pela porta estreita, que a gente está sendo levado a passar pela porta estreita, vejam quem tem olhos de ver e ouçam quem tem ouvido de ouvir. Nós estamos sendo convidados a atravessar a porta estreita. Mas muitos querem continuar na porta larga. E aí o que acontece? Nós seremos convidados a sair desse planeta.
Porque esse planeta, ele só vai ficar com aqueles que aceitaram iniciar a caminhada na porta estreita. Aqueles que não querem mesmo e não conseguiram despertar nesse momento do convite, eles vão ter que ouvir de outra forma, em outro lugar. Então, às vezes, a gente precisa mudar o ambiente, a gente precisa mudar a estrutura que nos rodeia, né? Então, por isso que às vezes a gente nasce na Suécia, chique. Às vezes a gente nasce no Brasil. E graças a Deus, né, gente, que a gente nasce no Brasil. Mas por quê? Porque cada um precisa do ambiente, da estrutura que merece, que é necessária para acordar, né? Porque às vezes eu sempre gostei de falar assim, né? A gente vive num lugar tão violento, num país, numa situação tão violenta, tão corrupta. É porque a gente veio para aprender a ser menos violento. Alguma coisa a gente veio para aprender. Não é à toa que a gente reencarnou num país violento ou num país corrupto. A gente veio para aprender a ser menos corrupto. Ou ser mais honesto. Mas, com certeza, a gente não veio para cá à toa. E se a gente já se considera honesto? E se a gente já se considera pacífico? Então a gente veio para ajudar. Mas com certeza, a nossa maioria aqui veio para aprender, para aumentar a honestidade, diminuir a corrupção e a violência. Então a gente precisa compreender, aceitar, vamos dizer assim, crescer com essas oportunidades. Ser mais maduro ao olhar para as aflições, ser mais atento, né? Porque aquele que é atento, no primeiro sinal ele já percebe, tem algo errado aqui. Não era para estar assim. Já tenho que mudar o meu rumo. Mas aquele que é desatento, que é desobediente, né? Nós somos, às vezes, a gente às vezes até percebe, né? A gente, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a gente tem uma diabetes. A diabetes, ela diz que a gente não pode ficar comendo açúcar desregradamente, aquela coisa toda. Tem que ter um equilíbrio no açúcar. Mas a gente sabe os sinais quando o negócio tá ficando ruim. Né? Não sei, imagino, né? Assim, deve dar uma tonteira. Tem sinais, com certeza tem sinais. E aí, a gente tem aquele docinho lá na geladeira, né? Tem aquele docinho que, Deus, pra que eu comprei aquele doce? Eu amo aquele doce maravilhoso. Mas a gente vai lá, mesmo com sinal, com tudo, a gente vai lá como doce. Aí vem a aflição mais dolorosa. Aí tem que tomar remédio, aí tem que ir pro hospital. Aí fala assim, mas por que eu tô passando por isso? Nem pergunta. Nossa, nessa hora nem pergunta, né, gente? Então, assim, é sempre muito... É muito educativa a vida, né? É muito educativa. Então, quanto mais instruído nós estamos, assim como diz o Espírito de Verdade, né? Amai-vos e instruí-vos. Por quê? Porque quanto mais instruído nós estamos, mais condições de fazer escolhas nós temos, né? E nós instruídos no bem, na verdade, poder muito mais, vamos dizer assim, muito mais preparados e capacitados para fazer as escolhas certas, né? Então a gente precisa sim nos instruir para poder evitar essas aflições. Nós podemos evitar essas aflições. Então temos que ter cuidado. Temos que tomar conta da nossa vida, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Assim como Jesus nos orientou, vigiai e orai. É vigiar a gente mesmo, não é vigiar os outros, não. Então
Então é vigiar, vigiar a Ângela aqui agora, o que está acontecendo. E orar muito, porque a gente precisa de muita ajuda. Somos crianças espirituais. Temos que ter consciência disso. E isso nos torna necessitados de muita ajuda, porque nós não estamos conectados. A gente não fica 24 horas conectado com os amigos espirituais. Então a gente precisa orar para conectar. Orar para conectar. Às vezes, o que a gente chama de oração, né? O que a gente chama de oração é somente aquela fala, né? O parar para orar. Às vezes a gente não consegue fazer isso. Então a gente vai buscar outras formas de orar. A gente vai ouvir uma música que eleva, que nos eleva, que nos conecta. A gente vai ouvir uma palestra que nos conecta. A gente vai ler um livro que nos conecta. Mas a gente tem que buscar alguma coisa que nos conecta. Porque senão a gente sucumbe. Sozinho não dá, né? A gente precisa dessas conexões. E tem uma forma de conexão que eu vejo agora aqui, mas que eu acho que é maravilhoso a gente falar, é o trabalho. O trabalho no bem. O trabalho que não tem renda material, entendeu? Não tem dinheiro, você não ganha dinheiro para fazer. Você faz. Às vezes a gente nem faz com tanta boa vontade, não, sabe? A gente começa com aquela coisa do, pô, tem que ir mesmo lá para a campanha do quilo, tem que acordar essa hora para ir lá para a mocidade, eu tenho que frequentar aquele estudo sistematizado. Poxa, na hora da minha novela, que é o estudo sistematizado, perdi a novela. Nossa, mãe, e agora? O que eu vou fazer? Perdi. Só que, quando a gente começa a exercitar o trabalho, começa a perceber que a gente ganha outras coisas que não é dinheiro, mas você ganha uma energia, você ganha uma alegria, você recebe uns bálsamos e a nossa vida muda. Muda totalmente, porque imagina, você começou a se envolver com espíritos trabalhadores de Jesus, você estava ali junto com espíritos trabalhadores de Jesus, a vida muda. Então, entendendo isso, a gente começando a sentir isso, você começa a ignorar, pensa assim, gente, mas vou deixar de ir no trabalho por causa de novela? Eu não vou deixar de acordar cedo para ir para a campanha do quilo, eu não vou, eu vou lá. Sabe por quê? Lá eu me abasteço de uma forma que eu nunca tinha me abastecido antes. Lá eu me alimento de uma forma que eu nunca tinha me alimentado antes. Então, vamos servir, trabalhar, nos unir na força do bem, né? E aí, para encerrar a nossa reflexão dessa noite, eu queria ler a mensagem do livro Fonte Viva, de Emmanuel também, psicografado por Franciscano Xavier, que na lição 6, que diz, aceita a correção. Aceita a correção. E, na verdade, toda correção do presente não parece ser de gozo, sendo de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quem disse foi Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas da seiva, destruindo-se e afeando-se, todavia, em semanas rápidas cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa,
mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, que nesse momento nós, depois de termos refletido tanto sobre as aflições, claro, eu acho que ainda temos muito a refletir, que nós possamos agradecer, muito a Deus. E nesse momento, agradecendo-te, Pai, por essa oportunidade bendita de aqui estarmos, reunidos em Teu nome, reunidos em nome de Jesus, para refletirmos e aprendermos um pouco mais, para compreendermos um pouquinho, despertar em nós essa vontade de melhorar, de crescer, de se instruir, de aprender. Que não perquemos mais, Senhor, essa vontade, esse caminho, essas orientações sobre o vigiar e orar, para que possamos buscar essa conexão com as boas energias, com os bons pensamentos, as boas orientações. Que essas energias aqui produzidas, Mestre, possam ir de encontro a todos os sofredores desse planeta. Por todos aqueles como nós que passam pelas aflições do dia a dia, que passam pelas aflições que maltratam e que desviam eles do caminho torto, mas que fará de cada um de nós espíritos novos, espíritos luminosos, espíritos frutificadores. Que essa seja a nossa vontade, de produzir bons frutos. Muito obrigada. Que a tua paz nos envolva, hoje, agora e sempre, e nos mantenha firmes na fé. Que assim seja, graças a Deus.